Chegando, já vou aceitando aqui. Já tá gravando. Tá gravando já? Já tá gravando, professor. Beleza, então bora lá. Boa noite, pessoal. Eu vou aqui já começar compartilhando a minha tela. Bom, tá aparecendo aí minha tela? Sim. Então vamos lá. Só deixar aqui silencioso. Hoje a gente vai corrigir as duas últimas atividades e eu vou falar um pouquinho mais sobre sensores também, que é uma parte extremamente importante da robótica, tá? Robótica, automação, sempre que a gente mexe com eletrônicos, os sensores, eles são, eu diria até que são os componentes mais importantes que a gente tem na eletrônica. Mas vamos dar uma olhadinha então nas atividades. Eu vou mostrar aqui o que vocês deveriam conseguir ver, né, que é o Moodle, né? O Moodle aqui, eu estou mostrando para vocês a edição anterior, né, do curso da turma anterior que a gente deu aula, que tiveram acesso ao Moodle. A gente continua tentando insistir, né, mandando e-mail, parece que eles estão com algum problema lá que estão mandando para um, manda para outro e não estão conseguindo resolver. Isso daí já está tramitando lá na reitoria já para tentar fazer o Moodle funcionar para vocês. Não tem problema que chegar, sei lá, por exemplo, semana que vem, dê certo de vocês conseguirem acessar o Moodle e aí a gente mandar o acesso para vocês, porque é interessante vocês terem o acesso, porque a gente vai deixar tudo lá, os conteúdos, né? Tanto as aulas anteriores também, as apostilas. Então, é um bom centro ali de acesso a esse material. E isso pode acontecer mesmo depois que a gente terminar o curso, por exemplo, se você quiser ver daqui a alguns meses, né? Ele tem um prazo, né, que ele fica disponível, mas, por exemplo, acabou o curso agora em dezembro. E aí, sei lá, em janeiro, fevereiro, março, se vocês quiserem acessar essas aulas, vocês vão conseguir ter acesso ainda tranquilamente, tá? Bom, mas o que eu queria falar era o seguinte, vamos ver aqui, ó, as duas últimas tarefas, que foi, a primeira foi aqui, acionamento automático de lâmpadas, né, foi a última, que a gente controlava uma lâmpada aqui com o resistor, o fotoresistor, e também tem a barra de LEDs que a gente controlava via potenciômetro, né, todos eles funcionando como sensores. Aqui eu já montei um circuitinho com o potenciômetro e a barra de LEDs, tá? Cada LED aqui está em um número, né, que vai de 9 até 12. Deixei aqui os fiozinhos com cores diferentes só para a gente poder diferenciar. E aqui os 4 LEDs, né, com seus respectivos resistores de 220 ohms. E aqui indo a ligação para o negativo, certo? E aqui o potenciômetro, né, tendo sua ligação do positivo e do negativo aqui, né, porque eu liguei aqui os 5 volts e o GND no mais e no menos, respectivamente. E aí a conexão do meio indo lá para o pino A0. E aí, para fazer isso daqui funcionar, qual que seria o funcionamento do código, né? Eu inicializaria a simulação, e aí quando a gente girar aqui a barrinha do potenciômetro, ele deveria acender os LEDs gradualmente, né? Começando, por exemplo, com nenhum LED aceso, né? Ou um LED aceso, e aí conforme você vai aumentando, ele aumenta também a quantidade de LEDs. Então, como que a gente vai fazer isso?
Aqui o meu código está o código padrão, né, do Arduino, que a gente sempre liga esse código, ele já vem instalado, né, digamos assim, já vem com esse código carregado. Vou parar aqui a simulação e vou fazer aqui rapidinho os nossos LEDs funcionarem. Pessoal, Eu não vou atribuir. reparem aí que o Danilo tá copiando e colando o código, tá? Como todo bom programador, a gente usa muito esse recurso de copiar e colar. Tem gente que pensa, né? Ah, é melhor não, tal. Não, 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 não. Copia e cola mesmo, tá? Auxilia bastante, economiza a digitação, agiliza o serviço, tá? É sempre interessante. Então o que ele fez ali, né? No pin mode ele inicializou ali o pino 12, 11, 10 e 9 como pinos de saída, né? Ele tinha mostrado lá no diagrama, né? Que estavam ligados nesses 4 pinos, né? Isso mesmo. Aqui, ó, eu não vou criar variáveis para utilizar aqui nos lugares dos LEDs, só para a gente ser mais rápido na criação do código, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse que ficar alterando demais esse código, isso iria ser contraproducente, né? Acabar me dando mais trabalho ter que ficar mudando lá. Mas como eu já estou acostumado e eu sei quais são os LEDs que eu quero usar, então eu vou manter sem sem criar variáveis para o LED, né? Então eu vou criar aqui só uma variável do tipo inteiro, então int valor. Esse valor vai ser o valor analógico que eu vou receber neste momento do potenciômetro, né, que é aquele botãozinho giratório, mas pode ser que depois, no decorrer da aula, eu mude os sensores aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, já começa com a variável valor, né, o void loop. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Dei o zoom aqui para tentar melhorar a visão de vocês. Já começa com o valor recebendo a leitura analógica do pino 0, certo? Por que 0? Porque aqui, ó, vai ler o A0, né? Pino analógico 0. Se o meu potenciômetro tivesse em qualquer um desses, eu ia colocar o número. Não precisa colocar a letra, né? Tem gente que acha que precisa colocar A0. Mas não façam isso porque aqui neste comando você já está falando para o Arduino que é para ele ler o pino analógico, né? Que são somente esses daqui. Então ele não vai se confundir achando que é outro pino. Analógicos são aqui embaixo e digitais são aqui em cima. Então ele faz a leitura do pino analógico e aí, olha só, tem algumas coisinhas que a gente vai rever, né? Começo aqui fazendo o if, né, que é aquela estrutura de decisão, onde a gente coloca uma comparação aqui dentro do if, e aí ele vai executar o que estiver dentro dessas chaves, se o resultado dessa comparação for positivo, né, for verdadeiro. Então eu vou perguntar assim, essa variável aí que está guardando agora o valor do pino analógico, ela é menor em 4 LEDs, então vou colocar aqui 256. 255. Se essa variável for menor do que 255, eu quero que você só acenda um LED, por exemplo, né? Desses 4 LEDs aqui, eu só quero que um permaneça aceso. Então, se isso daqui for verdadeiro, vou colocar aqui digital. Então, mandei ele ligar o pino 12, desligar o pino 11 e o 10 e o 9 também desligados. Então, vou copiar e colar aqui, mudar só o número, 10 e 9. Certo. Então, sabendo disso, né, se isso aqui for verdadeiro, ele só vai acender um LED. Pode também surgir a dúvida do seguinte, por que eu não deixo só assim, por exemplo? Dizendo só para acender o 12, afinal os outros vão ficar desligados, né? Se eu iniciar a simulação aqui, já vai estar desligado mesmo. Mas, na verdade, se eu deixar desse jeito aqui, o que vai acontecer? Pode ser que antes dele
Por exemplo, eu girei lá para cima, os LEDs acenderam todos, e aí se eu girar para baixo e diminuir isso, e eu não mandar os LEDs apagar, né, ele vai acender o 12 que já estava aceso e os demais vão continuar acesos. Então é importante sempre mandar desligar, né, porque a gente tem que sempre lembrar que isso aqui vai estar em loop, né, em determinado momento o LED pode estar apagado, mas talvez não. Então não tem problema você repetir o comando, mandar apagar o que já está apagado ou acender o que já está aceso, tá? Não tem problema nenhum nisso. Aqui, ó, eu vou colocar outro if perguntando assim. Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero estabelecer um valor entre 256 e 512 ou 511. Eu quero que dois LEDs acendam se o valor do potenciômetro estiver entre 256 e 511. Como é que eu coloco isso, né? São duas comparações, né? Aqui eu só estou perguntando uma vez. Aqui eu vou perguntar duas vezes, porque são duas coisas, né? Eu quero saber se o valor do potenciômetro é maior que 256 e também se o valor do potenciômetro é menor que 511. Na matemática convencional, né, a gente poderia muito bem colocar desse jeito, né? Falando que o valor está, a variável valor está entre 256 e 511. Mas na programação isso não funciona, né? A gente só consegue comparar dois valores por vez, só dois itens. Se a gente quiser comparar mais coisas, a gente precisa daqueles operadores que eu expliquei para vocês em aulas anteriores, que é o e e o ou, né? Aqui eu vou usar o e. Eu quero que os dois sejam positivos. E eu também tenho que repetir aqui, ó, falando que eu quero que... Eu posso mudar aqui, né, isso daqui para ficar mais legível, vou colocar assim. Eu quero que o valor seja maior que 255, né? Aqui é menor que 255. Aqui pode ser maior ou igual a 255. E também que o valor seja menor que 511. Então, aqui sim, entre 255 e 511, o que é para ele fazer? Aqui, eu vou colocar que é para ele acender dois LEDs. E aí podem reparar que apesar do código estar ficando grande, não muda muita coisa, né? Por exemplo, aqui eu posso só dar um Ctrl C, jogar aqui embaixo, Ctrl V. Então já colei um if inteiro, né? Só é importante vocês prestarem atenção que o if inteiro, ele faz parte aqui das chaves também, né? As chaves faz parte dele. Então nunca esqueçam de copiar também as chaves, tá? E aqui, por final, né, dá para ver que tem uma chave aqui sobrando, que é a chave aqui do void loop. Então, sempre dentro das chaves do void loop, vocês podem copiar e colar à vontade essas estruturas. Agora eu quero que ele seja maior ou igual a 511 e 256, 511 pode ser 765. Eu estou colocando valores aleatórios mais ou menos aí, dividindo 1023 valores, 1024 valores, né, de 0 a 1023, dividindo ele em 4. E aqui, nesse caso, ele vai acender... 767, professor. Oi? 767. 767, então, pronto. Então agora, ó, nesse caso aqui, no terceiro e quarto, né, de valor, ele vai acender os 3 LEDs e, por fim, copiar aqui, Ctrl C. Bom, já está copiado, né, então é só dar um Ctrl V aqui. Agora, como eu sei que só passou disso, só vai até 1023, então eu posso colocar, se o valor for maior que 767. Opa, eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu voltar.
Eu acabei apagando aquele trecho. Então aqui, ó, a última etapa é se o valor for maior ou igual a 767. A partir daí, ele vai acender os 4 LEDs. Ok? Isso daí é uma das atividades, né, que eu deixei para vocês fazerem. Vou aqui iniciar a simulação. Ó, começou com um LED aceso aqui, deixa eu tirar esse código. Desculpa a minha voz meio fanha, que eu tô meio gripado ainda. Então aqui, ó, começou com um LED aceso, se eu aumento os valores, ele começa a acender, certo? Diminuo, ele vai apagando. Eu poderia também dividir em 5, por exemplo, e quando chegasse aqui no final, apagasse todos, né, os LEDs. Ou se for igual a 0, deixa tudo apagado. Também, né, pode ser. Professor, certo? Oi. põe o serial monitor aí, mostra o valor do potenciômetro no serial monitor. Isso, ó. Aqui no código eu iniciei a comunicação serial justamente por isso, né? A gente vai poder mostrar os valores. Aqui eu vou fazer ele mostrar logo no começo de void loop. Logo após ele receber esse valor, né? Que já está guardado na variável, ele vai apresentar na tela. Então ele só mostra aqui o valor, né, sem texto nenhum, só para a gente ter uma noção de que valor que está recebendo lá. Beleza, então ficou mais claro aqui, né, no serial monitor agora ele vai mostrando quais são os valores que ele está recebendo, que vai de 0 até 1023, e conforme o valor que ele está recebendo, ele vai fazendo alguma coisa ali, que é, no caso, acender os LEDs, certo? Uma coisa que eu não expliquei sobre a estrutura de decisão é que nesse estilo de código, por exemplo, só existe uma opção para ele entrar, né? Porque eu fiz aqui cada if sendo diferente um do outro, certo? Mas, por exemplo, eu poderia fazer aqui um if que seja um pouquinho parecido com o de baixo, e aí, sei lá, em determinado momento ele entre nos dois ifs. Por exemplo, aqui, vou fazer assim, ó. Se eu só deixar assim, digamos que por algum errinho de digitação ou de lógica, eu acabei digitando aqui que eu quero que quando o valor for maior ou igual a 245, ele acenda 2 LEDs, né? Então, digamos que em determinado momento o valor aqui seja 250. Isso daqui vai ser verdadeiro, porque 250 é menor que 255, e isso aqui vai ser verdadeiro também, porque o valor vai estar entre 245 e 511. Então, os dois ifs vão entrar, né? Os dois, a lógica vai entrar aqui, vai ser verdadeira nos dois ifs, ele vai executar o que tem dentro dos dois. Aqui nessa situação, deixa eu ver se no simulador vai fazer isso. Vou deixar aqui o monitor serial aberto para deixar em 250. Tentar, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o código. Maior ou igual a 250. Aqui não aparece muito. Mas o que aconteceria, por exemplo, se fosse um Arduino físico? Ele cairia nos dois, consequentemente o LED aqui, que está no pino 11, ele ia ficar apagando e acendendo, apagando e acendendo, porque um if manda ele acender, o outro if manda ele apagar. Então, de tanto ele apagar e acender, ele ia ficar, na verdade, meia fase, né? Que cada loop desse ocorre em milésimos de segundos. Então, a gente não ia conseguir ver ele piscando, nossos olhos não iam conseguir ver essa velocidade,
mas ele ia parecer estar mais fraquinho, assim, ele ia ficar aceso de um jeito mais fraquinho. Aqui não está acontecendo isso porque é o simulador, né? Como é que a gente faria, por exemplo, para evitar esse tipo de coisa? Por exemplo, eu só quero que de todos esses ifs, ele só caia em um, né? Ele escolhe só um e aí depois os outros ele ignora. A gente pode usar, ao invés do if normal, pode usar o else if, tá? Por exemplo, aqui, vamos isolar só aqueles dois ifs que eu estava falando, que é esse daqui, né? Se o valor for menor que 255, e esse daqui. E aí, como é que eu juntaria os dois para, por exemplo, o Arduino escolher só uma das duas opções? Eu viria aqui no final do meu primeiro if e eu colocaria desse jeito, else if. Fazendo isso, o Arduino só vai escolher ou esse ou esse. Se o primeiro for verdadeiro, ele já ignora os demais, ele já não cai nos outros. E dessa maneira, ele só vai escolher um dos dois. Mas eu poderia fazer else if, else if, else if, else if continuamente em todos os meus ifs aqui, né, os 4. E aí, dessa maneira, ele só vai escolher uma das 4 opções. E mesmo que, por exemplo, fosse lá o valor 250, caiu aqui, é verdadeiro, beleza, ele vai ignorar os outros demais ifs, né, porque estão todos interligados por meio aqui do else if, certo? Então, aqui ó, o outro if. Para eu juntar eles, é só fazer assim, ó, else if. E aqui embaixo, no final também, else if. A gente viu, né, que tem o if e tem o else, né, o se e o se não. E aqui eu estou fazendo um se não se, né, na tradução literal, que é ou você faz isso, ou você faz isso, ou você faz isso, ou você faz isso, né? No final, se eu quisesse colocar aqui se nada disso é verdadeiro, um else, por exemplo, um se não, sem outro if, aí ele poderia executar o que estivesse aqui se nenhum desses ifs fossem verdadeiros. O valor que tem lá, sei lá, não se adequa a nenhum desses itens aqui, então ele cairia aqui no último, tá? Esse else, no caso, é opcional, né? Assim como o if else, você não precisa fazer o if else sempre, você pode fazer só o if sem o else. Certo? Um exemplo aí seria, por exemplo, se pressionou a letra A, faz alguma coisa. Se pressionou a letra B, faz alguma coisa. Se não, faz outra coisa. Quer dizer, qualquer outra tecla que a pessoa digite, que não seja A e B, ele vai cair nesse else aí, né? Isso, no caso, por exemplo, esse else pode até ser tecla inválida, né, para mandar uma mensagem aí que o usuário que não apertou nem A nem B. Aqui, como a gente já viu, os valores analógicos, né, na prática, como é que funciona isso? O Arduino, ele recebe aqui, nessa entrada desse pino, uma tensão que pode ir de 0 até 5 volts, mas é uma tensão que pode ser variável, né? Ela pode ser, por exemplo, 2,5 volts, 3 volts, 1,5 volt, meio volt. E aí, com base nisso daí, ele converte para uma escala de valores de 0 a 1023, né? E isso serve aqui com o potenciômetro. O potenciômetro ele consegue utilizar toda a escala de valores, né? Ou seja, se você deixar aqui no mínimo, ele vai para o 0 e deixar lá no máximo ele vai para 1023. Mas existem aí uma gama enorme de sensores, né? Eu vou vir aqui, ó, sensor. Só no Tinkercad temos aqui muitos sensores disponíveis. Deixa eu vir aqui, componentes todos, e digitar aqui a sensor. Ele já me mostra diversos sensores, certo? Esses sensores são de vital importância porque, imagine, por exemplo, nós, né, seres humanos, nós temos diversos sensores, né, que são os nossos órgãos sensoriais, né, o olfato, por exemplo, a visão, né, os olhos, o nariz, a boca, né, para sentir o gosto, né, o paladar, o tato, né, da pele, todos esses são sensores que a gente recebe informações do mundo externo, né, do que está acontecendo ao nosso redor, e com essas informações que a gente recebe, a gente faz alguma coisa, né? Se você está conversando com alguém, você está ouvindo a pessoa falar,
através do seu ouvido, né, que é um sensor. E aí, com base no que a pessoa está falando, você responde ou faz alguma coisa. A robótica, sem sensores, ela é como se fosse uma pessoa sem esses sentidos, né? Não consegue interagir muito com o meio ambiente, com o mundo ao seu redor. Então, por isso que é muito importante que os sensores. E só aqui no Tinkercad tem diversos sensores que a gente pode usar, mas a gama de sensores que existem aí para o Arduino são muito maiores do que tem aqui, tá? Qualquer sensor que você pensar, por exemplo, ele pode ter. Por exemplo, os alunos do lado do instituto, eles estavam pensando, tinha um projetinho que precisaria coletar a informação de gás carbônico em uma sala. E aí, será que existe um sensor que conseguisse detectar isso? Tem sensor que detecta CO2, por exemplo, só a molécula de CO2, né? Tem sensor que detecta gás, né? Para, por exemplo, avisar de algum vazamento de gás, né? Monóxido de carbono. Nesses casos aqui, seria esse sensor, né? Esse sensor aqui a gente consegue... Não, esse daqui é só de gás de cozinha mesmo. Mas tem outros, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse sensor é o sensor de umidade de terra, né? Para, por exemplo, você verificar a umidade da terra e se a terra estiver molhada, você não regar, e se a terra estiver seca, né, muito seca, você, sei lá, ligar algum dispositivo que faça essa planta regar, né, essa planta ser molhada. Esse sensor aqui é um sensor que vocês já devem ter convivido bastante, que é o sensor PIR, é o sensor de presença infravermelho. É aquele sensorzinho que quando você passa perto e acende uma luz, ou no caso dos alarmes, se você entra na sua casa, se a sua casa tem alarme e você não desligou, ele detecta a sua presença lá e aí ele liga o alarme. Mas é muito mais comum em luzes mesmo, né, de área de casa, ou de banheiro, de alguma instituição. Esse sensor, ele só tem uma diferença dos demais sensores, né? Assim como esse sensor tem os sensores que parecem com ele, que ele não precisa estar aqui no pino analógico, né? Por quê? Se a gente lembrar aqui, os pinos digitais, né? Eles funcionam como entrada e como saída. Quando é saída, né? Ele liga ou desliga alguma coisa, né? Um LED, um motor, etc. E aí, quando é entrada, ele verifica se alguma coisa está ligada ou não, né? Ou desligada. A gente já usou esses pinos aqui para, por exemplo, receber informação de botão, né? O botão é um tipo de sensor. E aí ele só manda duas informações, né? Se o botão está apertado, que é verdadeiro, ou se o botão não está apertado, que é falso. E esse sensorzinho aqui, ele funciona do mesmo jeito, né? Se tem presença, né? Se alguém passou ali perto, ele manda um sinal verdadeiro. E se não tem, ele manda um sinal falso. Então, esse sensor aqui, ele pode tranquilamente ser ligado aqui nestes sensores, tá? Aqui, o que mais que a gente tem? Fotoresistor a gente já viu, né? Fotodiodo, ele funciona parecido, né? Só de você ler aqui foto, já dá para saber que ele é um sensor de luz, né? Aqui um sensor de luz de ambiente. Sensor flexível, esse sensor é um sensor que ele detecta a flexibilidade dele mesmo, né? Por exemplo, se você entorta ele um pouquinho, ele manda um valor determinado aqui para o Arduino, né? Isso é útil, por exemplo, se você quer fazer alguma luva, e aí essa luva detecta quando a sua mão está abrindo, quando está fechando, com base na flexibilidade dos seus dedos. Então, poderia ter um sensor desse na luva, na parte dos dedos, para detectar a curvatura dele, né? Sensor de força. Com esse sensor aqui a gente poderia, por exemplo, utilizar, fazer uma balança, né, para detectar o peso das coisas. Aliás, as balanças elas têm esses sensores, né? Por isso que a gente consegue utilizar balanças digitais, no caso, né? As analógicas é outro processo. Esse sensorzinho aqui de infravermelho é o sensor que a gente tem, por exemplo, nas nossas televisões, né? O nosso controle, ele tem um emissor de infravermelho, e a televisão tem um sensor de infravermelho. Então, quando você aperta um botão do seu controle remoto, de ar-condicionado, de TV, por exemplo, ele manda um valor, e aí esse sensor capta esse valor,
e aí lá na sua televisão ou lá no seu ar-condicionado ou qualquer outra coisa que utilize controle remoto comum, ele vai verificar qual é esse valor que está recebendo e aí fazer alguma coisa com base nisso. Você pode utilizar no seu Arduino também para controlar qualquer coisa, né? Um carrinho, por exemplo, com um controle remoto comum, né? Utilizando esse sensorzinho aqui. Sensor de distância, esse sensor de distância é um sensor ultrassônico, né? Tem um lado aqui que ele emite um ultrassom e tem o outro que recebe o ultrassom. E aí ele detecta a distância com base na velocidade que o som está indo, rebatendo no objeto e voltando, né? E aí, se levou tantos segundos ou milésimos de segundos, ele consegue identificar qual é a distância que esse obstáculo está deste sensor aqui. Muito útil para a gente utilizar, por exemplo, em carrinhos, né, autônomos, que a gente não quer que ele bata na parede ou bata em qualquer obstáculo, coloca um sensor desse daqui, que aí quando estiver chegando próximo de algum obstáculo, ele pode fazer o desvio. Aquele robozinho aspirador de pó, né, professor? Que tá muito comum hoje em dia em lojas de eletrodomésticos, né? Você larga Sim, ele sozinho em casa, ele fica passeando pela casa e aspirando o pó da casa, né? Ele usa esses tipos de exatamente. sensores aí. E tem os robozinhos que eles detectam degrau, né, para não, por exemplo, não cair de uma escada. É esse daqui também, né? Se, por exemplo, a distância do chão em algum momento aumenta, né, fica uma distância. A distância é assim. Se a distância aumenta, quer dizer que tem um degrau, aí ele não se joga lá para baixo. Esse sensor aqui de distância, ele pode ser ultrassônico, né, que utiliza o som para medir a distância. Pode ser infravermelho também, né, que aí ele utiliza a luz para verificar a distância, mas tem poucas diferenças entre eles, tá? Esse aqui é o mesmo sensor de distância. Aqui, sensor de inclinação. Esse sensor aqui, ele é bem pequenininho mesmo, parece um resistor, mas quando você sacode ele, parece que ele tem uma bolinha de ferro lá dentro. É essa bolinha que consegue detectar a inclinação, né? Se está para um lado ou se está para o outro. Por exemplo, algumas motos que quando elas deitam, elas desligam, tem um sensor de inclinação lá que detecta, por exemplo, se a moto está deitada para ela não continuar funcionando, né? Então aí ele, de alguma forma, ele acaba desligando a moto com base nessa informação, né? E qualquer outra função que você consiga pensar aí de um sensor de inclinação que seja necessário para o seu projeto, isso daqui pode funcionar, certo? Aqui tem sensor de inclinação, sensor de temperatura, outro sensor de inclinação, sensor de temperatura, sensor de gás, tem GPS, tem os módulos GSM, né, que são meio que funcionam como sensor, né, mas aí são sensor, eles recebem informações da telefonia, né, você pode, por exemplo, mandar mensagens SMS, né, para o seu Arduino com algum código para ele fazer alguma coisa, né. Isso é muito utilizado, por exemplo, se você está fazendo algum sisteminha de automação residencial, e aí, e onde você está, não tem, por exemplo, internet para você poder controlar sua casa, sei lá, você sai da sua casa e quer ligar a luz quando tiver de noite para alguém pensar que tem gente lá dentro, por exemplo. E aí você está sem internet, você pode, por exemplo, mandar um SMS para o seu Arduino, né, se for o Arduino que está controlando, e aí o Arduino, com base nessa informação, ele pode, por exemplo, acender uma luz, né, ligar um eletrodoméstico, alguma coisa do tipo. Enfim, como vocês podem ver aí, a gente está mostrando as ferramentas para vocês, mas os projetos dependem muito da criatividade de vocês, né? O que vocês querem fazer? Se vocês querem fazer uma coisa mais simples, ainda assim pode ser que precise de um sensor, né? Nem que seja um sensor comum, né? Mas se você quer coisas mais complexas que você nem sabe se existe ou se você nem sabe se é possível fazer, pode pesquisar na internet que provavelmente ou alguém já fez alguma coisa parecida, né? Ou existe sensor parecido. Vou falar uma piadinha aqui, eu crio galinha aqui, né, em casa. E aí a minha esposa, outro dia ela estava reclamando que as galinhas não tinham botado muito. Aí ela falou, não tem alguma coisa que dê para fazer para você controlar quantos ovos essa galinha está botando, né? Aí eu fui pesquisar na internet e tem, por exemplo, um sensor que você coloca no pé da ave, né?
para identificar se ela pousou no ninho, e aí com base nisso você consegue receber informação se ela está botando ou não. Né? Uma coisa absurda, mas alguém já pensou nisso e já desenvolveu alguma coisa do tipo. É lógico que esse sensor também pode ser utilizado para identificação de aves, né? Qualquer tipo de ave que dê para colocar esse sensorzinho no pé, né? Como se fosse um anelzinho. E aí, com base em radiofrequência, ele manda essa informação para o seu Arduino ou seu microcontrolador, e aí você faz alguma coisa a respeito. E aí, professor, Então, você já implementou? não. Poxa vida. Precisa Ainda por não. aí. Quem sabe eu vou implementar e mando lá no grupo depois. Então, tem no próprio site do Arduino, tem alguns cases, né, alguns casos que as pessoas postam lá no fórum, que tem bastante ideias também que as pessoas montam, fazem, utilizações de sensores para usos diferentes, depende do sensor que você pensa que serve só para uma coisa e eles utilizam para outras, né? Então tem também no site, lá no próprio site do Arduino tem bastante cases, ali, muitos casos também de uso. Da galinha eu nunca vi por lá não. Você estava falando que você também queria usar na sua bicicleta, né? Para medir a distância. Da bicicleta eu achei um pronto já, que é do mesmo fabricante do meu ciclocomputador. Né? Achou? Mas já achei, mas daria para implementar também. Né? Eu acabei comprando pronto o da mesma marca, porque daí já, já trabalham em conjunto, né? Legal. Deixa eu parar aqui. Sim, a outra atividade que... Segunda atividade. Bom, se a gente consegue fazer essa daqui, né? A outra atividade que é do fotorresistor é muito mais fácil, né? Porque o fotorresistor só vai ter ou acende ou apaga a luz, dependendo do valor. Então, se tiver um fotorresistor aqui, deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá tempo de fazer. Aqui, ó. A diferença da ligação do fotorresistor é que ele só tem duas perninhas, né? E aí, uma delas precisa ir um resistor. Que vai aqui no negativo. Vou colocar um resistor de 10K. E o outro lado vai no positivo. Qualquer lado, né? Não tem diferença, porque ele é um fotorresistor, ou seja, ele é como um resistor comum, né? Só que a resistência dele varia com base na luz que ele está recebendo. Então, como qualquer resistor, não tem importância se você ligar invertido, né? Se você virar ele e ligar uma ponta no positivo, outra no negativo, não faz diferença. Aqui, a gente só precisaria, no caso, ligar o pino analógico, né? Eu vou desconectar ali do potenciômetro e vou ligar no resistor, no fotorresistor. Então aqui, ó, por que tem que estar desse jeito? Porque se, por exemplo, o valor for muito baixo ou o valor for mesmo zero, né? Ou seja, se estiver no escuro total, ele puxa a ligação aqui, ó. O pino analógico, ele vai ser meio que puxado para 0 volts, porque ele vai seguir aqui o caminho do resistor, né? Que dá lá no negativo. Isso evita, por exemplo, de vir em valores aleatórios, né, com base em interferência de eletromagnética, enfim. Esses valores podem não ser precisos, podem ficar flutuando, variando aleatoriamente, mesmo se o valor da iluminação não mudar. Assim como a gente fez essa mesma ligação aqui com esse resistor, com o botão, né? Se a gente não usasse isso daqui no botão, às vezes o Arduino poderia ler que o botão está apertado sem estar apertado por causa dessa tensão flutuante que atrapalha um pouquinho. Mas se a gente utilizar um resistor aqui, ele sempre segura no zero, se for para ser zero. Então, beleza, ó, deixei na mesma ligação. Só a ligação aqui que mudou, né? E o código eu nem vou mexer. O que vai acontecer aqui?
a mesma coisa, né? Como o simulador a gente não consegue brincar com a iluminação, né? Se fosse, por exemplo, aqui na vida real, poderia colocar a mão em cima do sensor, tampar ele, né, para deixar escuro, ou colocar a lanterna do celular em cima dele para ficar ainda mais claro, para ele mudar esses valores. Aqui é um pouquinho mais sem graça, né? Ó. Tem que mexer aqui no nível dele. Vamos ver quais são os valores que ele está recebendo. Então aqui é 54, né, na parte mais escura, e passou um pouquinho aqui e já é muito alto, né, 700 e pouco. Por que isso? Por causa do valor do resistor. Se eu mudar aqui o meu resistor para 1k ohm, vocês vão ver que o valor já muda. Ó, agora é 6. Opa. 1k ohm já é demais, né? 5k ohms. Você tá mexendo no potenciômetro, professor. Aí. Verdade, agora que eu percebi. Deixa eu até deletar esse carinha aqui para eu não me confundir. Melhor. Então, olha só, se eu deixar aqui o 1k ohm, 6, e aí quando eu aumento, ele já aumenta mais gradual, né? Fica um pouquinho mais realista. Vocês vão ver que quando vocês utilizarem um sensorzinho desse na vida real, é assim também, né? Então é sempre bom, se você quer fazer alguma coisa, quer testar na sua casa, por exemplo, né? Quer colocar esse sensor lá na área da sua casa para que ele acende a luz quando tiver de noite e apague a luz quando tiver de dia. Né? Já tem boquetes de lâmpada que você coloca lá entre a lâmpada e o boquete da lâmpada mesmo que ele faz isso, né? Mas é lógico, se você quiser brincar e montar isso com o Arduino, dá para fazer também. E aí, o que é ideal? Você levar esse Arduino, esse sensor lá na área da sua casa para ver qual que é o valor que ele está recebendo de dia e qual que é o valor que ele está recebendo de noite, né? Não adianta você estar lá, por exemplo, na sua casa e acender uma luz e achar que aquela luz é o que ele vai identificar como sendo de dia, porque varia muito, né? A luz natural varia da luz artificial e também a posição do sensor com relação à luz natural, né? Se ele está diretamente em contato com a luz natural no sol ou se ele está dentro de um cômodo onde é um pouco mais escuro. Então é importante vocês sempre testarem aqui com um serial begin mesmo, com o computador de vocês, leva o computador, o notebook lá para fora, faz esse teste, né? Assim como, por exemplo, se você quer fazer o teste com um sensor de umidade para ele molhar a planta se estiver muito seca, tudo isso a gente precisa testar antes, né? Receber esses valores aqui no serial monitor e aí com base nos valores que ele está recebendo, você fazer alguma ação, certo? Aquele sensor de distância também, né? Isso. Que a gente testa no serial monitor com a mão, né? Por exemplo, se está chegando perto do sensor ou não. Dá uma olhadinha no serial monitor para ver qual é o valor que está próximo bastante para ele frear e mudar de lado. Exatamente. Bom, pessoal, hoje foi mais para dar uma ênfase na importância dos sensores para vocês, tá? Aí, se vocês tiverem alguma ideia de projeto e quiserem implementar, né, tem muitos sensores que são interessantes, que não tem no kit do Arduino, né, mas que vocês podem pesquisar aí. Às vezes não tem nem no Brasil, mas tem no AliExpress, né? O AliExpress hoje em dia é bem tranquilo para você comprar também esses sensores, se vocês quiserem. Shopee, né? O próprio Mercado Livre e a Shopee hoje em dia já tem compras internacionais também, né? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, Beleza. ok? Boa noite a Tchau, todos. galera. Até mais. Daqui a pouco eu subo a aula lá no YouTube já mando Boa o link noite. para vocês. Beleza. Boa noite, boa noite.